pareça chique, é impossível que ela fique a tempestade a vai derrubar. Eu não gosto sua casa na areia, eu não gosto da areia no mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique a tempestade a vai derrubar. A loja do lugar de construir, ela esquece e morre e não vai cair. Tempestade
Senhor Deus, obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando de nós nos reunirmos como igreja, para juntos nós podermos celebrar ao Senhor. E agora pedimos a Ti, Pai, que Você esteja falando conosco através da Tua palavra, Senhor Deus, através daquilo que o Senhor tem para nos mostrar nesse texto da Tua palavra, da Bíblia, e que nós saibamos ouvi-la e tenhamos a disposição, Pai, de colocar aquilo que iremos ouvir de Ti em prática em nossas vidas. Esse é o nosso pedido a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje vamos continuar vendo o texto de Efésios, mas não especificamente Efésios. A gente vai ver um outro texto que fala sobre dons, mas queria fazer a recapitulação que a gente costuma fazer aqui. Esse é o texto que a gente tem batido toda vez que a gente fala sobre esse tema, para que a gente realmente não só saiba aquilo que Deus nos deu de presente, mas possamos ser desafiados a colocarmos em prática aquilo que Ele tem para nos dizer. Quero que vocês gravem bastante essa foto, né? E vejam. Bom, o que nós vamos ver é isso: viver de modo digno os dons que Deus nos deu. Vamos ver a segunda parte disso, outro texto que fala. Mas recapitulando, o que nós temos visto de Efésios é isso aí. Efésios de 1 a 3 fala que Cristo, nós somos salvos através de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito de Deus. Ele veio, morreu, ressuscitou, está à destra de Deus, nos dá uma nova vida através de Jesus Cristo e cria uma nova sociedade, a igreja, e faz da humanidade alienada reconciliada com Ele, e faz da humanidade também fragmentada unida em uma igreja. E no capítulo 4, eu gosto desse capítulo em diante, é porque ele fala mais da parte prática, ou seja, o que nós temos que fazer dessa filiação que Deus nos deu, dessa nova unidade, dessa nova sociedade, vamos dizer assim, que Deus tem nos dado. E quais os padrões dessa nova vida em Deus e como esse padrão deve ser vivido e aonde esses padrões devem ser vividos. Ele exorta-nos a vivermos de modo digno da vocação que fomos chamados. E como é que é viver essa dignidade? É viver de modo humilde, manso, longânimo, suportando uns aos outros. E nós temos que preservar a unidade e manter a unidade que já existe. Nós não precisamos criar outra. E sermos fiéis mordomos do dom que Deus nos deu em Cristo Jesus. E aí nós vimos isso, né? Os propósitos e a finalidade dos dons. E vimos na última vez quais são os dons que aparecem no versículo 11. E hoje nós vamos ver um outro texto. Eu quero que vocês abram lá em Romanos. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, os versículos de 4 a 6. Mas ele fala mais especificamente dos dons no versículo 6. Mas vamos ver de 4 a 8, não de 4 a 6. Romanos 12, de 4 a 8, diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dado, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dedique-se ao ministério, ou o que ensina, esmere-se a fazê-lo, ou que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Então é esse versículo aí que Paulo ele está falando sobre os dons que Deus nos deu. E a primeira coisa que a gente vê nisso aí é o seguinte, que os dons eles revelam
funções e dependência. Quando ele fala dessa função e dessa dependência, ele usa o aspecto do corpo humano. Parece uma coisa meio lógica, mas às vezes a gente não entende isso. O corpo humano, ele existe em vários membros. Tá, legal. Mas apesar de existir essa variedade, nem todos os membros, eles têm a mesma função, né? É lógico isso. Isso é uma coisa óbvia. E cada membro tem a sua função. Por exemplo, você nunca vai ouvir dizer que o coração fez a função da mão. Né? Por que não? Porque o coração ele tem a sua responsabilidade, assim como a mão tem a sua responsabilidade. E os dois funcionam dentro do corpo em harmonia. E há um texto que é 1 Coríntios capítulo 12, nós não vamos ler esse texto agora, mas quando nós vamos falar da lista dos dons que aparece lá no capítulo 12 de 1 Coríntios, nós vamos tratar sobre esse aspecto. Mas o que fica claro é isso. Paulo começa nesses dois versículos, no versículo 4 e no versículo 5, a mostrar essa realidade, que os dons ele revelam funções e dependência. E ele fala dessa função e dependência usando o corpo e diz no versículo 5 que no corpo de Cristo é a mesma história. No corpo de Cristo é a mesma história. Ou seja, cada um tem seu propósito, cada um tem sua função. E nós falamos sobre esse propósito, essa função, quando a gente falou do versículo 12 do capítulo 4 de Efésios. Lá a gente falou sobre isso, que os dons existem para que nós, ou seja, para que cada um de nós possamos exercer a nossa função. Deus não nos deu um presente para nós mesmos. Isso é uma coisa muito clara que a gente tem que ter. Deus, ele nos deu um presente para que nós possamos usar para o outro, não para nós. E cada um dentro do corpo, ele tem o seu serviço e a sua função. Isso foi algo que a gente viu. E não dá, algo que me chama a atenção muito quando eu falo sobre esse aspecto de dom e de serviço, eu digo o seguinte, que não dá para nós sermos cristãos, não dá para nós dizermos que nós somos cristãos maduros, consagrados, que fazemos a vontade de Deus, se nós não servirmos. Não dá para nós dizer que somos cristãos maduros, consagrados, que fazemos a vontade de Deus, se nós não servirmos uns aos outros. Eu gostaria que a gente olhasse também um pouco o contexto desse texto de Romanos capítulo 12. Olha lá na sua Bíblia, eu quero que você faça isso comigo. Não olhe para mim agora, só olhe no texto aí agora. Eu quero que você olhe, a gente vai ler do versículo 1 a 13. E eu quero que você olhe nesse texto aí, principalmente no versículo 1. Ele diz o seguinte para nós, que nós precisamos, olha aí, e nós precisamos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele diz assim: rogo-vos, pois irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? Que é o vosso culto racional. Ele diz isso. E no versículo 2, ele diz que o que tem que acontecer como consequência prática desse apresentar o corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha lá na sua Bíblia aí, ou no seu celular. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Talvez na sua Bíblia tenha boa, agradável e perfeita, mas não tem problema. Todas essas três coisas aí. Ele disse o seguinte para nós, que para eu poder apresentar o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, eu tenho que ter uma nova mente, eu tenho que ter uma nova mentalidade. Eu não posso estar
com a mesma mentalidade do mundo. E qual é a mentalidade do mundo? A mentalidade do mundo é egoísmo, e a mentalidade do mundo é: eu faço aquilo que eu quero. Não, eu ia até falar duas palavras que rimam. É egoísmo e hedonismo. É bem isso. É aquilo que eu quero e aquilo que eu sinto prazer. É isso que eu vou fazer. Isso que rege a mentalidade do mundo. E Paulo está falando aqui no versículo 2 que eu não posso ter essa mentalidade. Eu tenho que ter uma transformação, eu tenho que renovar a minha mente. E aí no versículo 3, olha aí, está escrito que pela graça que me foi concedida, digo a cada um dentre vós que não penseis de si mesmo além do que convém, antes penseis com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, eu não posso me achar aquém e eu não posso me achar além de ninguém. Eu tenho que entender que eu sou igual. Como cristão, eu sou igual ao meu irmão em Cristo. Eu não sou mais que ele, eu não sou menos que ele, eu sou igual. E nós, como cristãos, nós dependemos uns dos outros. E aí ele continua no versículo 4 para falar dessa dependência que nós temos uns dos outros. E entrando mais especificamente na lista dos dons, a partir do versículo 6, Paulo lhe mostra, a partir do versículo 6, essa diversidade. E o que me chama a atenção nesse versículo 6 é que ele mostra duas coisas interessantes. Primeiro, vamos ler lá. Diz assim: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. A primeira frase que eu acho interessante é essa aí: tendo, porém, diferentes dons. Paulo mostra que nós somos diferentes uns dos outros, assim como os membros do corpo são diferentes. Mas ele diz também algo interessante: segundo a graça que nos foi dada, ou seja, o mesmo Espírito Santo concedeu os dons. Não existe essa de que existe um Espírito Santo que concedeu o dom de profecia e um outro Espírito Santo que concedeu o dom de ministério. É o mesmo Espírito. E Paulo ele mostra isso quando ele diz essa frase: segundo a graça que nos foi dada. Segundo a graça que nos foi dada. Daí ele começa a falar dos dons, né? Ele começa falando dos dons de profecia. Nós já falamos desse dom quando a gente tratou em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Mas algo que chama a atenção é o que ele diz: como é que esse dom tem que ser exercido? Seja segundo a proporção da fé. E algo interessante que ele quer mostrar aqui, não significa que aquele que tem o dom de profecia, ele tem que ter uma fé grande ou uma fé pequena. Não significa isso. Não é aquilo que está escrito no final do versículo 3, ele diz assim: segundo a medida da fé que Deus concedeu a cada um. Não é isso que ele está falando. Quando ele fala segundo a proporção da fé, a ideia é o seguinte: que essa pessoa que tem esse dom de profecia, ela tem que falar o que ela vai falar baseado na palavra de Deus. Por isso que é segundo a proporção da fé, ou seja, aquilo que o profeta, vamos dizer assim, vai estar falando, vai estar transmitindo, ele tem que fazer de acordo com aquilo que diz a Bíblia. Ele não pode inventar. Por exemplo, eu quero dizer uma coisa para o Daniel, eu não tenho coragem de dizer para ele, aí eu vou inventar alguma coisa. Daniel, o Senhor me falou, né? E aí eu falo para o Daniel e tudo mais tal, né? E aí o Daniel, como é alguém fiel a Deus, vai falar: bom, ele falou que o Senhor falou para ele, então eu vou fazer, né? Mas não é isso. O que ele está dizendo aqui é que o profeta, ele tem que falar de acordo com a proporção da fé. Eu quero que alguém abra esse texto aí, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, leia para a gente aí. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2.
Quem achou, pode ler, por favor. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Joia, é exatamente isso que ele diz, segundo a proporção da fé. Paulo está dando esse conselho, essa instrução para Timóteo. Timóteo era um dos pastores, ou o pastor da igreja de Éfeso, dessa igreja que a gente está lendo aqui de Efésios. E o que Paulo fala para Timóteo é exatamente isso. Timóteo, cumpre o teu papel baseado naquilo que diz a Bíblia. O próximo dom que aparece lá em Romanos capítulo 12, do versículo 6 ao versículo 12, é esse aí: ministério ou serviço. A palavra para ministério ali é a mesma palavra para servo, é a mesma palavra para serviço. Por isso que talvez algumas traduções esteja a palavra, ao invés da palavra ministério, esteja outra palavra aí, mas é essa a ideia. E o que ele quer mostrar com isso? O que é isso? É a capacidade dada por Deus para realizar tarefas práticas e necessárias que libertam, apoiam e suprem a necessidade dos outros. Pessoas com esse dom servem por ditários da cena, quando é necessário apoiar os dons e ministérios dos outros. Vêm coisas práticas e concretas a serem feitas e tem alegria em fazê-las. Tem prazer em cumprir responsabilidades cotidianas e dão valor espiritual ao serviço prático e alegram-se em saber que o seu serviço libera outros a fazer o que Deus os chamou para fazer. Isso que significa esse dom de ministério, dom de serviço. É alguém que apoia o ministério de outro, é alguém que está sempre ligado, vamos dizer assim, né? Sempre alerta, para ver qual é a necessidade que alguém está tendo em termos de aquilo que Deus tem chamado ela para fazer, e ele vai lá e ajuda sem pedir, ajuda, vai lá e faz, né? Não fica esperando lá alguém falar alguma coisa para fazer, é a pessoa que vai e ajuda. E interessante também que Paulo lá, quando ele fala desse dom, ele diz o quê? Dediquem-se ao ministrar. Ou seja, o serviço ao outro deve ser feito com dedicação, com vontade, com alegria, com entrega total ao fazer. Não é aquele negócio, mas ninguém vai fazer isso, tá louco, que droga, eu tenho que fazer, né? Então eu vou fazer, a próxima vez você se liga aí, presta atenção no que você tem que fazer, né? Não é isso. É ir lá, fazer com dedicação, ou seja, se mostrando dedicação naquilo que se faz. E o próximo dom que ele vai falar aí, a gente já falou também lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. Mas se você olhar no versículos, lá em Romanos 12, no versículo, quando ele fala desse dom, no versículo 6, no versículo 7, desculpa, o que ele diz lá? Tem que se esmerar em fazê-lo. A ideia dessa palavra esmerar, ou dessa frase, esmerar em fazê-lo, deve ser feito com muito empenho, com cuidado, para que se faça com perfeição. Quando eu vejo esse termo, essa frase aqui, esmere-se ao fazer, nessa ideia de ensino, é mais ou menos quando alguém, eu não sei se você já teve isso, por exemplo, quando eles acham algum artefato explosivo. Quando eles acham, por exemplo, né, aqui em Passo Fundo acho que nunca aconteceu isso, mas eu sei que quando é achado uma granada, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, que às vezes acontece, ou em algum lugar eles acham algum artefato explosivo, o que é feito? A primeira coisa que se faz, se a cidade tem isso, é chamar
uma equipe especializada da polícia da brigada, vamos dizer assim. Para quê? Para que aquele pessoal possa verificar se aquele artefato explosivo ele está ativo ou inativo. Primeira coisa que eles vão ver. E outra coisa que eles vão fazer é se ele vai poder, se ele estiver ativo, se ele vai explodir. Se ele estiver inativo, aí eles vão pegar e vão levar embora. Quando está ativo, o que eles fazem? Ele pega aquele artefato, leva para um lugar isolado e acionam aquele artefato, ou seja, explodem ele. Eu estou falando isso pelo seguinte: quando Paulo diz que aquele que tem o dom de ensino tem que esmerar-se a fazê-lo, a ideia é que eu tenho que me dedicar naquilo que eu faço, prestar atenção naquilo que eu faço. Eu tenho que tomar o máximo de cuidado com aquilo que eu faço. Por quê? Por causa de mim? Não. Por causa do conteúdo que eu estou estudando. Então eu não posso pegar simplesmente aqui alguma palavra da Bíblia e falar assim: olha, Deus disse isso para você. Aí pega lá, Judas foi e se enforcou. Aí você abre lá, né? Vai tu e faz o mesmo. Aí fala o texto: o que tem que fazer, faz logo. Então vou lá e faço. Não é isso. Mas é o que muitas vezes nós fazemos. Nós não entendemos alguma parte da Bíblia, eu acho que não, deixa. Mas o que Paulo está falando é: aquele que tem o dom de ensino, ele tem que se esmerar em fazer. O outro dom que ele mostra aí é o dom de exortação. Está lá no versículo 7, vamos abrir lá. Romanos 12, versículo 7, ele diz: se o ministério dedica-se a fazê-lo, se o que ensina, esmere-se em fazê-lo, e o que exorta, faça com dedicação. A ideia de exortar é essa aqui, tá? Encorajar. Por quê? Olha só. É a capacidade dada por Deus para apresentar a verdade de modo a fortalecer, consolar, estimular a ação àqueles que estão desmotivados ou vacilantes na fé. As pessoas com esse dom chegam ao lado das pessoas para fortalecê-las e firmá-las, desafiando, consolando ou confrontando os outros para que confiem e esperem nas promessas de Deus. Isso aqui, da definição, para mim, é o que eu acho, que eu creio que é uma das coisas mais importantes. Porque quando a gente pensa nessa palavra exortação, a primeira coisa que vem na tua cabeça é um cacetete, né? Por quê? Porque eu vou chegar na pessoa e vou e meter um cacete e bater. Por quê? Porque tem que se ligar, tem que mostrar que meus medos têm que mudar. Mas a ideia da palavra exortação é a pessoa que está ao lado. Por isso que eu coloquei essa ideia, essa palavra encorajamento aqui. É a pessoa que está ao lado para desafiar, consolar, confrontar a outra pessoa que está precisando disso. Para quê? Para que ela confie e espere nas promessas da palavra de Deus. E tem mais ainda: estimula outros à ação para que apliquem a palavra de Deus em suas vidas, motivando outros a crescerem, enfatizando a palavra de Deus. E também um exemplo disso, eu quero que a gente abra nossas Bíblias lá em Atos, capítulo 14. Atos, capítulo 14, versículos 21 a 22. Paulo e Barnabé, eles faziam isso, aonde eles iam. Atos 14, 21 e 22 diz o seguinte: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônia e Antioquia,
fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os a permanecer firme na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importava entrar no reino de Deus. É interessante isso, porque isso aqui está acontecendo depois da dispersão que teve. Se você lembra a sequência histórica e narrativa do livro de Atos, você vai ver que a partir do capítulo 7, a partir do capítulo 8, começou a ter uma perseguição na igreja. E é interessante que, a partir daí, quando Paulo decide ir para os gentios, ele pega lá Barnabé, ou pega outro lá, pega Silas, ou pega Timóteo, ou pega quem tiver, Marcos, ao mesmo tempo, para acompanhar ele no ministério. Você vê que várias vezes, quando ele chega numa cidade, quem é que está lá junto com ele? Os judeus, ao qual ele servia quando ele não era convertido. E esses judeus, eles não vão lá para apoiar Paulo, eles vão lá para fazer o quê? Para falar mal de Paulo, para atrapalhar o ministério de Paulo. E várias cidades aconteciam isso. E aí, em meio a essa perseguição que estava acontecendo na época ali com os discípulos, o texto diz que Paulo e Barnabé, eles, versículo 22, diz que eles voltaram, para Listra, Icônia e Antioquia, 22, fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. Então Paulo e Barnabé, eles foram exercer esse dom, eles foram fortalecer os irmãos. E o que me chama a atenção é que, apesar de ser um dom, apesar do exortar ser um dom, Deus nos convida, a cada um de nós, a mim, a você, a todos nós como cristãos, a fazerem o mesmo. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Alguém leia, por favor. Hebreus 10, 24 a 25. Alguém pode ler, por favor? E consideremos uns aos outros para estimular-nos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes administrando-nos aos outros, tanto mais quanto eles se vai aproximando de Deus. Então, aquilo que Paulo e Barnabé estavam fazendo, aquelas igrejas que eles foram lá no versículo 21 e 22 de Atos 14, Deus nos diz que eu tenho que fazer isso contigo, vocês fazerem isso comigo, e nós fazemos isso uns com os outros, dentro da nossa igreja. Ele diz: consideremos também uns aos outros para nos estimularmos. A ideia de considerar, eu acho interessante essa palavra. A ideia de considerar, sabe o que significa? É a ideia de você parar. A ideia de você parar e pensar, a ideia de você parar, pensar e ver o que você vai fazer de prático com respeito a algo. Ou seja, é a ideia de se planejar. Isso que tem a ver com essa palavra considerar. Então eu tenho que olhar para o outro, eu tenho que lembrar daquela pessoa que eu sei que não está. Então, e fazer o quê? O que eu vou fazer? Deus, me dá uma oportunidade. Como eu vou estar sendo um instrumento nas tuas mãos para estimular essa outra pessoa ao amor e às boas obras? Não tem essa de falar assim: ah não, o cara não quer, azar dele, vou seguir minha vida. Não tem isso. Eu tenho que pensar, eu tenho que planejar. Então, isso que significa essa ideia de considerar. E ele diz, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, tanto mais quanto vedes que se aproxima o dia. Ou seja,
nós temos que fazer isso com urgência. Eu tenho que incomodar o outro, eu tenho que me sentir incomodado quando eu olho do lado e não vejo fulano, ciclano, e fico pensando, tá, mas por que ele não está aqui conosco hoje? O que aconteceu? Aí eu vou lá para essa pessoa e falo, puxa, eu senti tua falta na celebração. Por que tu não foi? O que aconteceu contigo? Será que eu posso ajudar você para da próxima vez você estar comigo lá também? É isso que é nós fazer ou fazermos admoestação. Estava achando a palavra aqui. Ou seja, eu tenho que me sentir incomodado e tenho que estar disposto a fazer algo. Não pensar assim, não, mas olha, fulano de tal tinha que fazer alguma coisa. Por que a coisa está dizendo, não, é culpa do fulano? Não, é nossa. Eu faço parte do corpo. Já pensou se o coração chegasse assim e pensasse, bom, a mão, ela cortou a mão foi cortada, o azar é dela. E se eu parar de funcionar, a culpa vai ser dela. Não. O coração não pensa assim. O coração não é que pensa, mas nenhum dos órgãos pensa assim. Por quê? Porque o seu órgão, o teu corpo, sabe que se um for ferido e nada for feito, todo o corpo padece. Então, por isso que Paulo diz que nós devemos... Deus diz que isso é um dom, mas é algo que deve ser exercido por cada um de nós, essa ideia de exortar, de consolar, de estar ao lado. O próximo dom que ele fala, ele diz lá no final do versículo, que esse dom ele deve ser exercido com dedicação, esforçando e enfrentando os obstáculos que aparecem para impedir de fazer. O próximo dom é contribuir. Volta lá para Romanos capítulo 12, versículo 8, ele fala, o que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade. O que significa esse termo contribuir aí? Ele diz, é a capacidade dada por Deus para dar dinheiro e recursos para a obra de Deus com alegria e liberalidade. E as pessoas com esse dom administram suas finanças e limitam seu modo de viver para poderem contribuir com o máximo possível dos recursos que Deus lhes deu. Para que haja crescimento espiritual, providenciam recursos com alegria e de modo generoso. E esse dom ele deve ser exercido com liberalidade. Liberalidade, ou seja, com despreendimento, ou seja, com generosidade. Não é algo que tem que ser medido. E, assim como o dom de exortação, eu queria comentar o seguinte, que apesar de ser um dom, ele deve estar presente na vida de cada cristão e de toda a igreja. Eu quero que a gente abra nesse texto aí, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 2 a 5. 2 Coríntios capítulo 8, versículos de 2 a 5, Paulo está falando dessa responsabilidade que cada cristão tem e que nós temos como igreja de estarmos praticando a contribuição. Ele diz assim no versículo de 2 a 5, eu vou ler aqui para a gente poder entender. Diz assim, 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muitas provas de tribulação manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogo a graça de participarem da assistência aos santos. Versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também
deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Então, aqui esse texto mostra que as igrejas da Macedônia, elas exerceram esse dom, ou seja, essa responsabilidade de contribuir. Por quê? Se você olhar a sequência lá a partir do versículo 2, você vai ver o seguinte: que apesar da tribulação e a pobreza deles, eles contribuíram com alegria e generosidade, e contribuíram de acordo com o seu ganho financeiro, e além do seu ganho financeiro. Versículo 2, versículo 3 fala sobre isso. Eles contribuíram de forma voluntária, com vontade de fazer. É interessante que no versículo 4 ele diz: pediram-nos com muito rogo a graça de participarem da assistência. E o versículo 5 mostra a chave disso tudo. Eles contribuíram primeiro se dando a Deus e depois se dando aos homens. Olha lá o versículo, capítulo 9, versículo 6. Diz o seguinte, nessa ideia de contribuir também: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Eu gosto desse versículo porque ele mostra uma realidade. Primeiro, ele mostra o seguinte: que esse receber muito não é uma barganha, não é uma negociata ou uma troca que nós fazemos com Deus. A ideia desse receber muito, quem dá muito recebe muito, é que Deus dando mais para que possamos investir mais no reino de Deus. Muitas vezes a gente ouve, né? As pessoas usando esse versículo para mostrar: não, você tem que contribuir, porque se você contribuir, você vai receber mais, Deus vai dar mais para você. A ideia não é essa. A ideia é: Deus vai dar mais para que eu possa ter mais condição de investir mais no reino de Deus. E a pergunta que nós temos que nos fazer é essa: por que Deus tem me dado os recursos financeiros? Ou para que Ele tem me dado os recursos financeiros? E a outra pergunta que nós devemos fazer também, acabou a bateria? A outra pergunta que nós devemos nos fazer também é o seguinte: por que eu não tenho dado recursos financeiros? Além de eu perguntar por que Deus tem me dado recursos financeiros, por que Deus não tem me dado recursos financeiros? E isso é o que chama a nossa atenção. Volta lá para Romanos capítulo 12. O próximo dom que ele vai falar ali no capítulo 12, no versículo 8. Olha na tua Bíblia, agora vai ter que olhar a Bíblia, não dá para olhar aqui por enquanto. 8 diz assim: ou que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência. Essa ideia da palavra presidir, que está aparecendo aí, é liderança, é ser líder. Eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui no que eu vou... Não, vamos esperar um pouquinho. Dá para esperar um pouquinho? Já vai. Que é muita coisa aqui que eu vou ler, aí de repente vocês não vão prestar tanta atenção. Estão olhando ali, ouvindo e lendo, agora vocês vão prestar atenção. Uma recapitulação. Aí, muito bem, obrigado, Pedro. Então, preside
presídio ou liderança tem a ver com isso, é o quê? É a capacidade dada por Deus de lançar uma visão, motivar e direcionar um grupo para a realização harmônica dos propósitos de Deus. As pessoas com esse dom providenciam direção para o povo de Deus e para o ministério, motivam outros a usarem o melhor das suas habilidades, apresentam a visão maior para que os outros entendam, dão exemplos práticos dos valores do ministério, assumem responsabilidades e estabelecem alvos. E Paulo diz que aquele que preside deve fazer com diligência. A ideia dessa palavra diligência eu acho interessante. Não sei de quantos vocês lembram daqueles filmes do Velho Oeste. Lembra aquelas carroças que tinham 6 ou 8 cavalos? Como é que era o nome daquelas carroças? Eram diligências, né? Cara, quando eu vi isso, eu falei, é mesmo. E como é que aquelas carroças, né, aquelas carruagens, né, elas andavam nas estradas lá, nas estradas de terra, nos filmes, andavam a 1000, andavam sempre correndo, né? E eles tinham bastante cavalo exatamente por isso, porque aquelas diligências eram o correio daquela época. Então, quanto mais rápido eles chegassem nos pontos que eles tinham que ir, melhor seria. Então, a ideia da palavra é exatamente a mesma. Quando ele diz que aquele que preside deve fazer com diligência, ou seja, ele deve fazer com pressa, não é com ansiedade, mas é com pressa. A ideia é, eu tenho que fazer, a liderança adequada não permite procrastinação ou ociosidade. Certo? Então essa é a ideia da diligência. Eu tenho que estar prestando atenção no que eu estou fazendo e fazer com dedicação. O próximo, ou a Natalina, com seriedade, também a palavra tem ideia de pressa. Misericórdia é a capacidade dada por Deus para ajudar com alegria e de forma prática aqueles que sofrem ou têm necessidade. É a compaixão em ação. As pessoas com esse dom concentram-se no alívio das fontes de dor e sofrimento das pessoas, enfrentam as necessidades dos desamparados, expressam amor, graça e dedicação àqueles que enfrentam dificuldade e crise, servem em circunstâncias desagradáveis e difíceis com alegria. Isso é a pessoa que exerce esse dom de misericórdia. E o que nós temos que fazer diante disso tudo? A mesma pergunta que a gente fez na semana passada, né? O que fazer, ou na outra vez que nós vimos sobre esse assunto, o que fazer diante desses esclarecimentos sobre esses dons que aparecem no texto? Nós devemos orar para que Deus esteja desenvolvendo cada um desses dons em nossa igreja. Para quê? Para que nós possamos servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Cristo. Então, hoje o que nós vimos foi os dons, eles revelam funções de dependência, e na lista dos dons é demonstrado a sua diversidade. E algumas perguntas que eu gostaria que nós fizéssemos é essa aqui. Primeiro, temos apresentado o nosso corpo para ser usado para Deus? Nós temos nos apresentado a Deus para sermos usados por Ele? Qual é o seu dom? Ele está relacionado nessa lista do texto. O que você pode fazer para que esses dons aconteçam em nossa igreja? Agora esse é um outro desafio. Você observa a existência desses dons na vida de algum membro da nossa igreja? O que você tem feito para servir de incentivo para com essa pessoa que você observa o dom em sua vida? E o desafio é esse. Se você tem visto algum dos dons relacionados no texto,
na vida de algum membro de nossa igreja, vá até essa pessoa e a encoraje, reconhecendo a existência desse dom em sua vida. Fale o que tem levado você a achar que ela tem esse dom. Ore por sua vida para que Deus a use com esse dom que você tem visto na vida dela. Então esse desafio que eu queria dar para cada um de nós. Esse desafio é prático, né? É interessante, a gente ouve essas definições. Quando eu estava preparando esses estudos aqui, olhando essas definições, várias pessoas da igreja me veio à cabeça. Tá, fulano, mas não vou falar aqui, tá? Senão não quero sugestionar ninguém. Mas aí, o que eu gostaria realmente que você fizesse, além de pensar, né? Puxa, qual é o dom que Deus tem me dado? Mas você pense na nossa igreja, nas pessoas que frequentam, nas pessoas que fazem parte. Qual é o dom que você tem visto que essa pessoa tem? E faça isso, vá até ela e converse com ela sobre isso. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado por esse texto de Romanos, capítulo 12, daquilo que nós vimos a partir do versículo 1 até o versículo 8, quando o Senhor, Pai, está nos desafiando a nós pensarmos e vermos qual é o dom, qual é o presente que o Senhor nos deu. Que muito mais do que isso, Senhor Deus, que cada um de nós possamos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Que nós tenhamos a disposição, Pai, de usar a nossa vida para servir, e servir através do dom que o Senhor nos deu. Nos ajuda nisso. Esse é o nosso pedido a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.